Ô, Garrafa, qual é a razão do sussurro aí, ô Garrafa? Para avisar que o Orestes Litaif, direto de Manaus, está aqui para atualizar a situação por lá. Que é muito triste. Orestes, bom dia, muito obrigado pela sua participação, mas parece que está colapsado de novo o sistema em Manaus e a situação é gravíssima com essa nova onda do coronavírus. Bom dia, Orestes. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, por aqui a situação é caótica nos hospitais de Manaus, a sobrecarga já é muito grande, porque os hospitais públicos aqui da capital amazonense já não recebem novos pacientes. São 11 hospitais particulares que desde a semana passada anunciaram que não podem mais receber novos pacientes com sintomas graves da Covid-19, justamente porque os leitos clínicos e de UTI já estão ocupados. Isso reflete, lógico, dentro dos hospitais públicos, que são maiores e, claro, tem que absorver toda essa carga que vem, inclusive, dos hospitais particulares. Reflexo de tudo isso foi que o governo do Estado começou a colocar em prática essa semana a fase 4 do plano de contingenciamento de combate ao coronavírus. Nesse plano prevê o aumento de leitos clínicos e de UTI nos hospitais públicos, mas também prevê a instalação de câmeras frigoríficas para, então, também já prevendo um número crescente de mortes e o que a gente está vendo exatamente nesses últimos dias. O número de septamentos estourou nos cemitérios aqui de Manaus. Por exemplo, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, que é o maior aqui de Manaus, só ontem foram septados 112 corpos. 46 deles foram declarados por Covid-19. E isso, claro, leva a Prefeitura de Manaus a pensar em abrir novas áreas dentro do cemitério. Ali no cemitério Tarumã, que é o Nossa Senhora Aparecida, tem uma área verde, que é uma área de vegetação que faz parte do cemitério, mas que não estava apto a receber novos corpos. E por conta desse crescimento, a Prefeitura disse que vai abrir 22 mil sepulturas, e aí nesse caso, nesse plano de construção de novas sepulturas, a Prefeitura prevê o sepultamento vertical, ou seja, covas para enterrar pessoas em pé, ou seja, aquela vala que a pessoa é colocada em pé. Então, assim, para poder ter mais espaço para sepultar mais pessoas vítimas da Covid-19 ou não. Certo é que o número de enterros cresceu aqui em Manaus nas últimas horas, principalmente nos últimos dias. Não é que não tem lugar para o cara ser tratado, que isso não tem mais mesmo, nem na rede pública e nem na rede particular. Em Manaus não tem lugar para enterrar mais as pessoas. Tanto que vão aumentar um cemitério, vão usar a área de paisagismo do cemitério, que é uma área verde, para fazer 22 mil novas covas. Olha que absurdo que nós chegamos. Isso é o preço que eu já avisei lá atrás a gente ia pagar pela hipocrisia das eleições, o cinismo das eleições. Fizeram campanha, fizeram comício, fizeram participação em cultos religiosos, aglomeraram pra caramba. Em Manaus não deve ter sido diferente, porque se no Brasil foi assim, em Manaus deve ter acontecido isso ou não? Aconteceu exatamente isso, viu? Principalmente a gente via uma movimentação grande de pessoas no interior do estado trabalhando maciçamente na campanha, e isso é reflexo justamente da falta de sensibilidade das pessoas. E a gente sabe que o interior do Amazonas, Datena, todo o sistema complexo de saúde, ele é absorvido por Manaus. Não tem hospitais no interior que consiga fazer tratamento de intensivos, né, de unidades de terapia intensiva. Então, todo mundo que fica com complicações da Covid-19 ou de outras doenças tem que ser trazidos para Manaus. Então, muita gente que hoje está internada nos hospitais de Manaus, boa parte dela vem do interior, e reflexo justamente da falta de sensibilidade das pessoas que
foram para as ruas para participar de convenções partidárias, de comícios, enfim. E a gente ainda conta também no mês de dezembro, né, Datena, que aí começaram também as confraternizações, a gente dizia aqui e em outros veículos Natal e Ano Novo. para as pessoas chegar a época de dezembro, mas não era um dezembro comum, era um dezembro atípico, então que as pessoas ficassem em casa, mas o que a gente viu por aqui, principalmente em Manaus, é que as pessoas participavam de confraternizações, inclusive de festas clandestinas. A polícia teve muito trabalho para conter essas festas clandestinas aqui na capital amazonense e agora a gente colhe o fruto dessa irresponsabilidade que a gente teve nos últimos meses e agora reflete nos hospitais lotados de internações. São mais de 1.100 pessoas internadas hoje nos hospitais de Manaus e o número de enterros começa também a preocupar as autoridades de saúde que não conseguem mais, enfim, traçar um plano. Já chegou no plano de contingenciamento na fase 4, a fase 5 já prevê a redução, mas aí a gente não sabe quando esses números vão reduzir, né? Orestes, e quanto às reservas indígenas? A gente sabe que há reservas indígenas, né? Mas há uma integração muito grande, né? Não é só índio que fica na reserva, né? E os índios não ficam também só na reserva. Quanto à população indígena da Amazônia, como é que está a situação? Pois é, a gente chegou na semana passada, eu não tenho o número atualizado de hoje, mas semana passada a gente atualizou, inclusive no Band News, trazendo o número de 44 mil indígenas contaminados pela Covid-19. A gente sabe que a população indígena ela já é normalmente mais vulnerável às doenças que a gente aqui na cidade está acostumado. Então, assim, é um número muito grande e o número de sepultamentos também chegou um número alarmante de indígenas que morrem pela Covid-19. E a gente sabe que a preocupação é maior porque o tratamento e a assistência médica para esses locais é muito difícil, porque a gente está falando de quilômetros de distância dos grandes centros urbanos. Tem comunidades indígenas, tribos indígenas que ficam na região do Alto Solimões, por exemplo, lá perto da fronteira, da tríplice fronteira do Brasil com Peru e a Colômbia, no Vale do Javari, que para chegar lá pega-se um avião daqui para Tabatinga, são 4 horas de viagem, mais 5 horas de lancha para poder ter acesso a esse paciente. E para remover esse paciente também é difícil para chegar aqui. Quando chega, já chega numa fase terminal da doença, então difícil os indígenas passando por uma situação como essa. A FUNAI proibiu o acesso de pessoas às tribos indígenas nesse momento da pandemia, né? Desde março está proibido, só entra nas tribos com autorização do governo federal. Mesmo assim, a gente vê que a doença avança ainda mais dentro das comunidades indígenas do Amazonas. Mas pelo menos há grupos médicos avançados nessas regiões ou não? Pois é, o que tem é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que faz o trabalho primário, né, de assistência médica primária. Não tem um atendimento mais complexo. Quando há necessidade de fazer um atendimento complexo, o paciente tem que ser removido para Manaus. Por isso, também aumentam os números de mortes aí pela Covid-19 nas tribos indígenas. A maioria morre lá mesmo. A maioria morre lá mesmo. É uma pena. Orestes, se puder, se você puder participar, tiver local na sua agenda, será um prazer recebê-lo hoje no Brasil Gente para falarmos também da nossa linda capital Manaus, uma porta de entrada da Amazônia, um local magnífico que eu também amo de paixão. Eu adoro Manaus. Até esse clima abafadão que tem aí, provocado pela evaporação dos rios, numa bacia hidrográfica que acho que é a maior do mundo. Um povo maravilhoso, um povo bacana. Eu simplesmente adoro o povo manauara. Um abraço muito grande a você e, se puder, hoje à tarde, estamos juntos e misturados lá no Brasil, gente, tá bom? Tá bom, Datena. Eu só quero concluir aqui, porque ontem a gente recebeu com muita satisfação a notícia de que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, está negociando 700 mil doses da vacina da AstraZeneca. Então, para reforçar justamente
Plano Nacional de Vacinação. Então, é fora aquilo que o governo federal já vai oferecer, a Prefeitura de Manaus pretende comprar 700 mil doses do imunizante para reforçar a vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. A gente recebe essa notícia também com muito otimismo, porque, afinal de contas, vai dar para vacinar Esperança, né? pelo menos 30% da população. E esperança, acima de tudo, né? Um certo alívio, né? Já é alguma coisa. Tem que começar de alguma forma. Muito obrigado, Orestes. À tarde estamos juntos.